Mas deixa eu falar do Rojas, e os números eu posso cantar para vocês aqui, ainda que vocês não estejam vendo tão bem assim. E eu vou botar já alguns lances do Rojas para a gente analisar com calma. Bom, primeiro, quem é Johan Rojas? O Rojas é um meia ponta, com até característica de meia, destro, colombiano, 1,75 m, iniciou a carreira dele jogando na La Equidad da Colômbia, estreou como profissional em 2022, ou seja, um jovem jogador, iniciou ele com 19, 20 anos de idade, jogando na La Equidad, que é um time pequeno da Colômbia, não é um time que briga nas primeiras posições, conseguiu se destacar já no segundo ano dele, principalmente, em 2023, disputou os Jogos Pan-Americanos pela seleção colombiana, ali estava com a idade ali de sub-20 ainda, né? Ele é jogador de 2002, ele estava ali 20 para 21, acho que é sub-23, né? O Pan-Americano e Olimpíadas, etc. E no segundo ano dele, principalmente, aliás, terceiro ano na La Equidad, ele foi muito bem. Em 2024, acabou sendo contratado pelo Necaxa do México de graça, né? Foi contratado ali da La Equidad, não consigo falar esse nome ainda, né? E depois ele foi vendido ao Monterrey, que esse sim, um dos principais clubes do México, ainda mais em relação a investimentos. É o time do Sérgio Ramos, para a galera ter uma referência um pouco melhor. O Monterrey é o time do Sérgio Ramos. Então ele chega para jogar no Necaxa, faz 13 jogos só pelo Necaxa, na verdade emprestado pela La Equidad, e o Monterrey paga 2,3 milhões pela contratação do Johan Rojas, ali com 22 anos de idade, mais ou menos. Ele vai para o Monterrey na temporada 24-25, faz um ano ali tentando se firmar no elenco, chega a disputar a Copa do Mundo de Clubes ainda no meio desse ano, então até junho o Rojas estava no Monterrey, entrou em alguns jogos ali no segundo tempo e tudo mais, aquele ponta driblador de velocidade, muito com característica de segundo tempo, acabou não se firmando no Monterrey, Monterrey que acabou sendo eliminado na semifinal. Deixa eu até confirmar aqui. Olha que eu fiz a final do mexicano, mas a minha memória foi Toluca e Tigres, foi isso mesmo. O Monterrey acabou sendo eliminado pelo Toluca. Eu fiz os jogos do Monterrey. Ele já não estava no Monterrey, estava no Necaxa, que eu fiz jogo também no Campeonato Mexicano, como eu disse aqui. Eu comentei a Liga Mexicana nessa temporada, apesar da minha memória muitas vezes falhar, mas eu comentei a final, inclusive tiveram 24 pênaltis batidos na decisão, um show de pênaltis perdido na final do Campeonato Mexicano. O Rojas estava no Necaxa, que acabou não avançando para as semifinais do Mexicano, e jogou muito pouco. O Rojas disputou 17 jogos, de junho para cá, até um volume interessante, é um período curto, só que quase sempre entrando no segundo tempo. O Rojas somou 600 minutos só na temporada, aliás, na temporada, mas a temporada começou no meio do ano pelo Necaxa. Então o Rojas, para mim, é uma aposta, um jovem jogador que já aconteceu ou começou acontecendo na Colômbia, quando foi para o México ainda não deu essa resposta, e por isso é um jogador negociável do Monterrey, tanto que estava emprestado ao Necaxa, onde também não se firmou. Mas tem qualidade. E aí a gente começa a entrar aqui nos números que eu botei na tela. A gente, filtrando o SofaScore, te permite isso, eu uso muito isso, já sempre que a gente analisa aqui, eu mostro esses dados. Como jogador, ele atuou pouco, não adianta eu olhar volume de drible, volume de desarme, volume de gol. Eu tenho que ver a proporção do que ele fez em campo pela minutagem dele. Então, isso aqui é a média por 90 minutos em campo. O Rojas teve uma média de dribles certos, foi a 15ª maior do campeonato. Tá? Então, isso quer dizer então que ele é o melhor? Não, o Jean David também tinha marcas parecidas, tá? O Jean David no Campeonato Mexicano era um dos maiores finalizadores, um dos maiores jogadores, das maiores médias de passe decisivo. É por isso que eu falo sempre aqui que é importante você olhar os números para entender característica de jogador. Mas a gente precisa entender o contexto disso. Tá? Então, a gente olhando os números, o Rojas foi um dos 15 com maior média de dribles no campeonato, por 90 minutos em campo. Entre esses maiores dribladores, ele teve a segunda maior média de desarmes, que é importante a gente entender como ele se comporta sem a bola, ou seja, é um jogador que, quando está com a bola, busca esse 1 contra 1, quando perde a bola, busca uma recuperação automática.
Teve uma boa média, uma ótima média, inclusive, de passe decisivo, ou seja, ele tem uma capacidade no 1 contra 1, ou mostrou isso no México, com capacidade no último passe. E aí a gente vai mostrar, eu já vou chegar nos vídeos aqui, porque a gente vai falar sobre isso. Então, estou só passando os números, fazendo uma análise quantitativa, para a gente fazer uma análise qualitativa quando a gente for ver os vídeos dele. Se a gente olhar aqui nesses jogadores que têm essa capacidade no drible, acima de 2, uma média acima de 2, drible certo por 90 minutos em campo, a gente vai ver que só o Saint-Maximin, jogador experiente da América do México, acabou de vir da Europa, francês, o Antuna, Uriel Antuna, a gente vai ver o Pavel Pérez e o Alexis Vega, que é o maior garçom do campeonato, foi o maior assistente do campeonato, com uma média de 4,25 ali, maior garçom, e o Idrissi, tem média acima dele. A média dele ficou acima até do Brian Rodrigues, que é um jogador que eu acho que já buscou no mercado. Acho, inclusive, que a chegada do nome do Rojas tenha sido muito na busca pelo Brian Rodrigues. De analisar o Brian Rodrigues e acabar acompanhando o futebol mexicano e encontrar um jogador até um perfil físico parecido. Um jogador leve, desse 1 contra 1. E aí tem algumas valências aqui diferentes que eu vou falar do Rojas, que vão além dos números. E se a gente olhar, o aproveitamento dele no drible foi muito alto. Então não é só aquele ponta que buscou o drible, mas ele buscou e acertou demais. 70% de acerto no drible é muita coisa. E aí tem só as aspas, o porém que a gente tem que fazer. Num recorte muito pequeno. Então um volume pequeno de tempo em campo, naturalmente um volume pequeno também de drible, de passe decisivo. Então acaba sendo um recorte muito pequeno do Rojas para a gente fazer uma avaliação definitiva sobre ele, porém a gente consegue entender um pouco das características do jogador. E a gente vai acabar vendo isso quando a gente vai olhar exatamente para o campo. E a gente vai ver alguns lances dele aqui, e aí eu vou comentar em cima. Primeiro, essa passadinha. Nesse primeiro lance dele, que já dá para ver, é algo que eu queria mostrar para vocês. Ele tem um quê de futsal, tá? A gente vai reparar que o drible dele tem... A galera falando aqui para colocar espelhado. Cara, eu não sei espelhar isso, tá? Aí é burrice minha mesmo. Eu vou tentar, tá? Não tem problema. Alguma coisa depois eu faço um corte aqui do material. Tá? Espero não ter que fazer, mas se fizer, espero que funcione aqui. Mas essa passadinha de pé na bola, ele tem muito do futsal, tá? A gente vai ver, ele busca... Mas me pareceu, assistindo alguns vídeos dele, com lances dele ontem, falta um pouquinho de refinamento a ele. É um jogador que busca esse 1, 2 dribles, às vezes acaba pecando pelo excesso, tenta um drible a mais. Ó, a gente vai ver a passadinha. Ó, essa puxadinha dele, aí dá uma escorregada, talvez um pouco afoito em alguns lances. A gente vai ver, ó. Mas ele tem um bom drible curto. Ele gira para os... Ó, isso é muito de futsal, essa proteção da bola ali. Consegue usar bem o corpo, apesar de não ser um jogador forte. Ele consegue fazer essa proteção, uma passadinha de novo. Essa penteada, né, que a gente costuma falar. Essa penteada por cima. Ah, essa bola dele aqui é linda. Só voltar um pouquinho. Essa penteada que ele costuma dar na bola. E aqui a gente vai começar a ver algumas finalizações dele. E aí isso aqui me chamou a atenção, tá? Então, assim, num contra um a gente consegue ver um pouquinho de futsal que ele parece ter. Não sei se ele fez base no futsal, mas são lances de futsal, né? Que ele consegue trabalhar de costas, ele gira para os dois lados. Isso o Gomes faz muito bem, mas o Rojas usa menos a perna esquerda do que o Gomes, por exemplo. São jogadores de características diferentes. A tendência do Rojas é mais puxar para dentro, mas ele consegue puxar para fora também. Ele usa muito bem essa perna saindo jogar de costas. E ele finaliza, cara. Ele tem a capacidade de finalização com a bola próxima do pé, que me agradou bastante. E dificilmente os chutes dele são retos. Vou deixar rolando aqui alguns lances, só para a gente entender um pouquinho melhor, mas vocês vão ver que ele finaliza muitas vezes uma batida meio chapada, aquela batida seca, algumas batidas de trivela. Não vou dizer a lá Marcelinho Carioca, porque seria uma heresia falar assim. O Marcelinho, para mim, foi o maior chutador que eu vi na minha vida toda, os 40 anos, assim. Foi o maior batedor de falta que eu vi. Você vai falar, o Juninho Pernambucano, para mim, o Marcelinho batia mais ainda. Era um absurdo, de perto, de longe, o que em nada diminui o Juninho, por exemplo. E nem estou falando, obviamente, que o Rojas é esse jogador, tanto que é um jogador de poucos gols ainda. Mas ele tem uma batida diferente na bola. A gente vê essa batida, ele pega meio de trivela. Essa é a cavadinha que ele dá para o gol. Né? Esse gol não é dele. É uma cavadinha que ele dá. Passe mais uma vez de trivela. Então,
Ele tem um toque diferenciado assim na bola, tá? Ele tem uma batida diferente que ele gosta de fazer assim. Tem uma trivela que ele vai meter. A gente está vendo algumas assistências dele, que a gente está acompanhando aqui, mas tem umas que são que ele bate, ó, batida de escanteio dele, ó, batida diferente. Então é um jogador que acho que ele tem, por isso que eu falo que ele tem essa capacidade de meia. É um ponta que pode jogar por dentro, por exemplo. Ele tem essa capacidade desse último passe, entendeu? Tanto na construção pelo lado para fazer um cruzamento, quanto para uma construção por dentro, como ele faz agora, dando espaço. Ó a trivela que ele vai meter, ó. Então é um jogador que tem essa facilidade para bater na bola, sabe? Me agradou, me agradou. E essa passadinha que ele dá, que eu falei antes no drible, que ele dá de puxar ali, essa puxadinha, me lembrou um pouquinho do Nenê. Antes que a galera comece a falar que o Nenê, que o Garone comparou o Rose ao Nenê. Não é nada disso, tá, gente? Estou falando no estilo, assim, em algumas puxadas, na forma de driblar ali, essa puxadinha, o Nenê faz muito bem isso, até hoje. Recebe de costas, fica ali, pisa na bola, né, dá aquela penteada para um lado e para o outro, dá uma cavada de falta. O Rose é um jogador que gosta de fazer esse tipo de lance também. A gente vai ver, ó, as batidas que ele tem. Essa batida é muito Felipe Bastos também. Tá? Mais uma vez, ó, puxa para dentro. Essa batida meio seca. Ó, mais uma vez. Eu vou até voltar esses lances, que tem dois em sequência aqui que são muito parecidos, cara. Para vocês verem devagarzinho como é que é a batida dele, ó. Não é essa trivela. Tem essa trivela também. Mas na sequência tem dois chutes dele que ele... Ó, aqui, ó. Ele tem uma batida meio seca, sabe? Ó, mais uma vez, ó, ele bate na cara da bola, mas botando efeito, entendeu? Ó, mais uma vez aqui, ó, a batidinha que ele dá. Eu gostei, assim, achei que ele tem algumas coisas interessantes. Ó, a puxadinha que eu falei, essa penteada. Mais uma vez, agora ele recuperando bola. Ó, como é que gira bem para os dois lados, que eu disse. Consegue girar bem para os dois lados. Agora, mais uma vez, ó, ele gira no lado contrário, né, do que seria a perna boa, né? Isso gera uma... Ó, mais uma vez. Ó, isso é giradinha de futsal, tá? Isso é giro de futsal. Então, esse é o tipo de lance que, assim, me agrada. Agora, vamos aos poréns, né? Então, ó, recuperando a bola, drible curto. Ó, mais uma vez a batida. Ele é arriscado ali, ó. Mais uma vez. Puxa para dentro. Busca uma batidinha diferente. Busca um efeito na bola. Então, o chute acaba sendo perigoso. Mesmo ele jogando só 600 minutos no mexicano, por exemplo, ele foi o segundo jogador com mais chutou bolas na trave, por exemplo. Muito dessa batida, assim, talvez de buscar muito chute de média distância, né? Então é algo que dá pra gente imaginar, caso seja contratado, a gente vê ele fazendo essa puxada para dentro, essa batida. Qual é o porém que eu sempre falo aqui em relação a jogadas a contratações de jogadores que vêm de fora, que vêm de ligas que não têm o mesmo nível do futebol brasileiro? E aí eu repito aqui, até para a galera que talvez não me acompanhe, está passando aqui agora, eu comentei o Campeonato Mexicano nesse ano. O Campeonato Mexicano tem um bom nível, mas é um jogo onde normalmente é muito aberto. Então, quando a gente vê um jogador conseguindo esse tipo de lance na Liga Mexicana, a gente tem que sempre levar em consideração o contexto da liga. Tá? É a mesma coisa sobre a Major League Soccer, né? O futebol nos Estados Unidos. A gente precisa entender o contexto dessas competições. A gente tem que entender o contexto dos números. E aí, eu repito, o Jean Davi, por exemplo, no México, era um dos maiores finalizadores, um dos líderes de passes decisivos. E eu, quando analisei ele, trouxe todos esses números e falei, mas no Brasil, o nível é mais alto e a competição física é muito maior. Ele vai ter menos tempo para pensar na jogada, menos tempo para definir o lance. E a mesma coisa vale para o Johan Rojas. Quer dizer que se ele for contratado e não vai bem, não quer dizer isso. Quer dizer que, se contratado, precisa ser uma contratação compreendendo que é uma aposta, que é uma negociação onde o Vasco não pode colocar muito dinheiro de cara, que aparentemente é o que está sendo feito. Né? Então é um jogador que pode jogar, até vi agora o Alberto falando, Rojas jogaria ou poderia tomar posição de alguém, aí depende dele, Alberto. Aí é uma questão unicamente dele. Futebol não tem uma regra. Ninguém é contratado para ser reserva obrigatoriamente. O jogador chega com um bom nível ou com a expectativa de ser um cara que ou vai ser titular ou vai ser útil entrando no segundo tempo.
E aí depende do momento de cada jogador. Nem todo jogador joga igual o ano inteiro. Então, assim, o Vasco tem os seus pontos titulares no momento. Nuno e Gomes. Com a possibilidade do Ryan também jogar por ali. Então, o Rojas chegaria para a composição de elenco. Se ele vai se tornar titular, depende do que ele vai apresentar. O Andrés Gomes, quando foi contratado, não era uma contratação para inicialmente virar titular. Era um jogador para chegar e ser avaliado. E aí ele começa a entrar muito bem, o Verratti cai de rendimento, o Ryan vai jogar de centroavante e abre um espaço para ele. Até então o Nuno estava muito bem, o Ryan estava muito bem. Então, assim, não dá para cravar se chega para ser titular ou reserva, porque depende de como ele vai desempenhar, como ele vai adaptar no país. Né? Então, como ele vai evoluir, se vai evoluir, como é que vai voltar o Nuno, o Ryan vai continuar sendo centroavante, o Gomes vai manter o nível da reta final. Então, tudo depende desses jogadores. O importante futebol hoje não se joga com 11. Aliás, há muitos anos que não se joga com 11. O importante é que o seu banco tem que ter um bom nível. Se ele vai chegar para ser titular ou não, pouco importa. Ele tem que chegar para jogar bem. Se vai ser bem o suficiente para ser titular, ou ele pode jogar muito bem e ainda assim o titular está melhor ainda, esse é o melhor dos cenários. Você ter no banco alguém que está entrando muito bem, mas o titular está jogando mais ainda. Então você tem boas opções. Você consegue jogar os 90 minutos bem. Você não tem uma queda de nível quando você acaba tendo que mexer no time. Então é isso. A grande questão é como esse jogador, que não se firmou no México, vai chegar no futebol brasileiro. Ele pode evoluir? Pode evoluir. Claro que pode evoluir. Pode se adaptar melhor aqui e lá? Pode. Até porque no Monterrey, por exemplo, é um time que tem um alto investimento. Então você tem jogadores de bom nível também no Monterrey. Então disputou a Copa do Mundo de Clubes, por exemplo. Empatou com o Inter de Milão, se eu não estou enganado, em 2-2. Estava ganhando de 2-0. Mas é isso. É tudo uma questão de adaptação do jogador. O Vasco vai, mais uma vez, no mercado sul-americano atrás de uma aposta, como foi o Gomes, que funcionou, por exemplo. Mas o Gomes num custo muito mais elevado, que o Vasco tem que fazer um pagamento agora de mais de 30 milhões. O Rojas não. O Rojas é um valor mais baixo e sem, até o que a gente tem de informação, sem obrigação de compra, mas sim uma possibilidade de compra.